Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê, inspirado no cropped usado pela Virginia. Ele possui um bico na parte de baixo, amarração regulável para o pescoço e também para as costas. Fiz a aplicação de bojos, mas é opcional, se quiser não precisa aplicar. E para que a peça não fique tão marcada, fiz uma aplicação bem simples, costurando somente a pontinha de cima. Mas claro, pode aplicar da forma que quiser. E se quiser forrar a peça, vou dar dicas de como fazer a aplicação do forro. Esse cropped é no tamanho PP, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio Anne da Círculo. Esse é o fio natural, numeração 0020. O tex desse fio é 295 e um novelo completo possui 500 metros. Dá para fazer em todos os tamanhos e várias unidades, mas pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. A agulha indicada para esse fio é 1,75, mas vou usar de 2 milímetros. Pode usar qualquer numeração de agulha também e não tem problema ser um pouquinho menor ou maior que a indicação do novelo. Vou usar também um par de bojos no formato cortininha, mas pode usar qualquer formato de bojo. Esses são os bojos Eva, que é parceiro do canal. Eles possuem bojos de vários modelos e em todos os tamanhos. Para adquirir, vou deixar na descrição do vídeo. Vou usar também agulha para costura, fita métrica e tesoura para remates. Para dar início, deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Primeiro faço o nozinho inicial, vou contar ele como correntinha. Depois faço mais 3 correntinhas, totalizando 4, contando com o nozinho. Depois faço mais 4 correntinhas. Depois mais 4 correntinhas e vou seguir fazendo de 4 em 4 correntinhas até o tamanho que preciso. Ou seja, a quantidade de correntinhas devem ser múltiplos de 4. E para saber o tamanho que precisa, é só medir o tamanho do busto, dividir por 2 e subtrair por 10. Deve subtrair porque o fio cede um pouco. Por exemplo, vou fazer para um busto de 80 centímetros, dividindo por 2, 40 centímetros, subtraindo por 10, 30 centímetros. Então, vou fazer as minhas correntinhas até ficar com 30 centímetros. Lembrando que a quantidade deve ser múltiplos de 4, ou ir fazendo de 4 em 4 correntinhas. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas até ficar do tamanho que preciso. E para todos os tamanhos, depois de fazer múltiplos de 4 ou 4 em 4 correntinhas e ficar do tamanho que precisa, deve fazer da mesma forma. Contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto. Ficando com 2 pontos contando com as correntinhas, vou para a próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha de espaço, salto uma correntinha de base e na próxima faço um ponto alto. Na próxima correntinha faço um ponto alto e na próxima um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, faço uma correntinha, salto uma correntinha de base e na próxima faço um ponto alto. Na próxima um ponto alto e na próxima um ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. A cada 3 pontos altos, um feito em cada correntinha de base, faço uma correntinha de espaço, salto uma correntinha e na próxima faço um ponto alto. Vou dar continuidade e volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha primeira carreira de bloquinhos de 3 pontos altos, a cada bloquinho fiz uma correntinha de espaço e saltei uma correntinha de base.
E da mesma forma que inicia a carreira, deve finalizar. E finalizou certinho aqui com 3 pontos. Viro. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto mais uma de espaço, totalizando 4 correntinhas. Vou saltar os 2 pontos altos de base do primeiro bloquinho e no primeiro espacinho de uma correntinha eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou saltar o próximo bloquinho e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, na próxima correntinha de base faço 3 pontos altos juntos. E vou dar continuidade a essa segunda carreira dessa forma. Em cada correntinha de base faço 3 pontos altos juntos. Entre um bloquinho e outro, faço uma correntinha de espaço e salto o bloquinho da carreira anterior. Quando estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira de bloquinhos. E todo final de carreira deve ficar igual no início, então vou finalizar da mesma forma que iniciei, com um ponto alto somente. Fiz 3 correntinhas mais uma de espaço, ficando com 4. Agora faço uma correntinha, salto 2 pontos de base do último bloquinho e no último ponto alto do último bloquinho faço um ponto alto, ficando igual no início. Vou virar e vou seguir fazendo as minhas próximas carreiras assim. Uma carreira iniciando e finalizando com 3 pontos, uma com 1 ponto, uma com 3 pontos, uma com 1 ponto. Se na última carreira iniciei e finalizei com 1 ponto, na próxima vou iniciar e finalizar com 3 pontos. Para isso, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o primeiro bloquinho, faço 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou saltar o bloquinho de base e na próxima correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, na próxima correntinha de base faço 3 pontos altos juntos. E vou dar continuidade fazendo dessa forma, igual à carreira anterior, em cada correntinha de base faço 3 pontos altos juntos. Entre um bloquinho e outro, uma correntinha de espaço. E sempre salto o bloquinho de base. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha terceira carreira de bloquinhos. E da mesma forma que iniciei, vou finalizar, fazendo no último espacinho de uma correntinha entre o bloquinho e o ponto alto, 3 pontos altos juntos. Ficando igual no início da carreira. Vou virar e se nessa carreira iniciei e finalizei com 3 pontos, na próxima vou iniciar com 1. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço, ficando com 4. Vou saltar os 2 pontos altos de base do primeiro bloquinho e no primeiro espacinho de uma correntinha eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, na próxima correntinha de base faço 3 pontos altos. Uma correntinha, na próxima correntinha de base faço 3 pontos altos. E vou dar continuidade fazendo essa carreira e as próximas da mesma forma. Em cada correntinha de base deve ser feito um bloquinho de 3 pontos altos e entre um bloquinho e outro uma correntinha de espaço. Ao iniciar a carreira com um bloquinho de 3 pontos, deve fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. No primeiro espacinho de uma correntinha que fica entre o ponto alto da carreira anterior e o primeiro bloquinho, deve fazer 2 pontos altos juntos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Ao finalizar, deve fazer 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha, entre o bloquinho e o último ponto. Ao iniciar a carreira com um ponto alto, deve fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4.
deve saltar os 2 pontos altos do primeiro bloquinho e no primeiro espacinho de uma correntinha fazer um bloquinho. Ao finalizar, deve saltar os 2 primeiros pontos do último bloquinho e no último fazer um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras dessa forma e pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Pode fazer sob medida ou seguir as minhas recomendações. Para todos os tamanhos, pode fazer as carreiras até a altura ficar a mesma da largura. Por exemplo, fiz na largura de 30 centímetros, então vou fazer as carreiras até ficar na altura de 30 centímetros também. Quando estiver finalizando as minhas carreiras, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de bloquinhos, em todas as carreiras iniciando e finalizando da mesma forma que no início. E fiz minhas carreiras até a altura ficar do mesmo tamanho da largura. E se tiver dúvida na hora de medir, achar que está esticando a peça, é só pegar uma ponta da peça e levar até a outra do meio, formando um triângulo. Se as pontas das laterais estiver dobrado ao meio certinho, a peça está quadrada com a largura e a altura do mesmo tamanho. Agora vou fazer o acabamento por toda a volta e as alças. A peça tem 4 pontas e em 3 terá alças, mas no pescoço terá 2. E essa segunda alça deve ser feita na última carreira da peça, entre o espacinho de uma correntinha entre um bloquinho e outro. E essa alça deve ser próximo à alça que ficará na ponta. E pode escolher se vai querer a alça para o pescoço no último bloquinho da última carreira ou no primeiro bloquinho da última carreira. E essa última carreira deve ficar para o lado de cima, sendo esquerdo ou direito. Vou deixar a alça do último bloquinho da última carreira para a lateral. Então, o primeiro bloquinho da última carreira vai ser a alça para o pescoço e próximo a ela faço a segunda alça. Sendo assim, a outra alça ficará entre a lateral e a primeira carreira da peça. Essa primeira carreira da peça ela deve ficar na parte de baixo, sendo do lado esquerdo ou do lado direito. Agora vou dar início ao acabamento e às alças. Depois de finalizar o último bloquinho da última carreira, nele deve ter uma alça. Vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Nesse mesmo bloquinho, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo. E já vou dar início à alça, fazendo correntinhas. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser, mas deve contar para fazer a mesma quantidade nas outras. Essa alça eu vou fazer para a lateral. Então, vou seguir fazendo aqui as correntinhas e já volto. Terminei de fazer as correntinhas até ficar do tamanho que preciso. Fiz pelo menos 100. E depois de fazer as correntinhas, deve contar de cima para baixo e na terceira fazer um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Volto quando finalizar. Terminei de fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Agora, vou voltar para o mesmo ponto onde fiz o ponto baixo para iniciar a alça e vou fazer um ponto baixo para finalizar. Vou agora para a próxima carreira, vou pegar no meio do último ponto e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo dessa forma por toda a lateral. Em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto de cada carreira. E na última, não vou fazer alça, então faço 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E em cima desse mesmo ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos juntos. E agora eu vou passar para o outro lado.
Vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, na correntinha um ponto baixo e vou seguir fazendo dessa forma até chegar no último ponto. Um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. Volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento desse lado, em cada ponto e correntinha de base, fiz um ponto baixo. E já ficou uma ponta sem alça, agora essa terceira ponta terá uma alça. Vou fazer aqui em cada ponto alto um ponto baixo. E nesse mesmo último ponto, pego no meio do ponto e faço um ponto baixo. E vou dar início às correntinhas para a minha segunda alça, que será para a lateral. As alças devem ser feitas da mesma forma, então vou fazer o mesmo total de correntinhas, contar de cima para baixo e na terceira fazer um ponto baixo. Depois vou voltar fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vou seguir fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminei de fazer a segunda alça. Fiz o mesmo total de correntinhas que a primeira e voltei fazendo pontos baixos. Agora, no mesmo ponto alto onde fiz o ponto baixo para iniciar, faço um ponto baixo para finalizar. Vou agora passar para a lateral e vou fazer da mesma forma que fiz do outro lado. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos juntos, pegando no meio do último ponto. Vou para a próxima carreira, eu faço 2 pontos baixos e vou seguir fazendo dessa forma em todas as carreiras. 2 pontos baixos pegando no meio do último ponto. Quando chegar no último bloquinho da última carreira, vou fazer uma alça também. E igual às outras, faço um ponto baixo pegando no meio do último ponto, faço o mesmo total de correntinhas e volto com ponto baixo em cada correntinha. Então, vou seguir fazendo aqui toda essa lateral, a terceira alça e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a terceira e última alça, essa aqui será para o pescoço. Depois de fazer o acabamento na lateral, fiz a alça igual às outras, com o mesmo total de correntinhas e voltando com pontos baixos. E agora eu vou finalizar no mesmo ponto onde fiz um ponto baixo para iniciar, faço um ponto baixo pegando no meio do último ponto. Vou agora passar para o outro lado, na última carreira da peça, e vou fazer um ponto baixo em cima desse mesmo ponto alto onde peguei no meio dele, o primeiro do bloquinho, um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo no próximo ponto. Na correntinha eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo dessa forma. Um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. Porém, nesse lado, que é a última carreira, eu vou fazer a segunda alça. E para fazer essa alça, eu recomendo deixar uma distância de mais ou menos 10 a 15 centímetros. Vou seguir fazendo o acabamento e quando estiver com a distância de mais ou menos 10 a 15 centímetros da primeira alça para o pescoço, volto para fazer a segunda alça, que será feita no espacinho de uma correntinha. Fiz aqui alguns pontos baixos, agora eu vou medir. Tem mais ou menos 13 centímetros até a primeira alça para o pescoço e pode ser de 10 a 15, então, nesse espacinho de uma correntinha eu vou fazer a alça. Já fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer as correntinhas. Pode fazer a mesma quantidade de correntinhas da outra, mas se tiver problema dela ficar um pouco mais baixa que a outra, pode fazer com pelo menos 10 correntinhas a mais. Vou fazer as correntinhas e voltar com ponto baixo em cada uma e volto quando estiver finalizando. Iniciei a segunda alça do pescoço com correntinhas e voltei com pontos baixos, fiz com 10 correntinhas a mais. E agora, no mesmo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo para finalizar. E vou seguir fazendo o acabamento normalmente em cada ponto e correntinha de base, fazendo um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando. Para fazer a aplicação do forro ou do bojo, a peça deve estar do lado avesso.
Para aplicar o tecido, é só posicionar sobre a peça e cortar por toda a volta, deixando do mesmo tamanho. Depois, dobrar a borda para dentro e costurar por toda a volta. Pode fazer a aplicação do tecido ou do bojo ou os dois juntos. E para aplicar o bojo, venho aqui com o primeiro. Recomendo aplicar fazendo sob medida, vestindo a peça primeiro e ver onde ele deve ser aplicado, para que não dê erro. Mas, se quiser seguir as minhas recomendações, faço dessa forma. Vou na mesma direção da ponta de baixo da peça até ao meio. Se quiser, pode marcar para ficar mais fácil identificar onde é o meio da peça. E posicionar o bojo pelo menos um dedo antes do meio. E fazer a costura deixando ele com a mesma distância na lateral e para o meio, deixando pelo menos 2 dedos abaixo da segunda alça. E a costura vai ser feita bem simples, vou fazer somente um pontinho na parte de cima. Se quiser, pode costurar todo o bojo. Não recomendo para que a peça não fique tão marcada. Mas caso queira costurar mais do que só a parte de cima, pode costurar nas outras pontas. Depois de posicionar o bojo, venho com a agulha e o fio. Faço um nozinho na ponta e vou passar a agulha na ponta de cima do bojo. Vou fazer somente 2 pontinhos. Um de um lado e um do outro. E agora faço o arremate do fio. E assim finalizo a aplicação do primeiro bojo. A vantagem de costurar só a parte de cima é que ao vestir dá para posicionar o bojo da forma que achar melhor. Agora eu vou fazer a costura do segundo. Venho aqui com o segundo bojo, já passei a agulha e o fio na ponta de cima e ele deve ser posicionado dessa forma. No bloquinho onde costurei o primeiro, vou seguir na mesma direção na diagonal. E esse bojo que ficará na alça mais alta, recomendo costurar no bloquinho acima, ou seja, na próxima carreira. Então, o bojo que ficará abaixo da alça mais alta deve ser costurado na carreira diagonal de bloquinhos acima do bojo que ficará abaixo da alça mais baixa. Mas nas laterais dos 2 bojos deve sobrar a mesma quantidade de carreiras. Ficaram 3 carreiras para a lateral no primeiro bojo e 3 carreiras na lateral do segundo. Depois de fazer 2 pontinhos, faço o arremate do fio. E assim finalizo a aplicação do segundo bojo. Com a alça mais alta, na hora de vestir, ela será puxada mais para um lado, deixando o bojo abaixo dela em um bloquinho acima. Na hora de vestir, os dois vão ficar da mesma altura. E na parte da frente fica dessa forma. Lembrando que pode costurar as outras pontas, mas acredito que assim fica melhor para vestir e não marca a peça. O cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.